Mágicos da Índia, de Marie-Louise Buch, tradutora Marli Winkler, editora Teosófica. Esse livro tem a simplicidade aparente das coisas realmente profundas. Narrados com inigualável talento pela autora, esses 6 contos mostram como se dá na prática a busca da sabedoria divina e por que uma sincera simplicidade de coração, ao lado de uma mente alerta, é mais importante que a erudição superficial. O aprendizado espiritual de Sri Nag, a cobra Naja. Sri Nag vivia com a esposa Uma e os 3 filhos nas proximidades de uma aldeia de Bengala. A família era próspera, pois Sri Nag era um excelente chefe de família, perito em caçar ratos e outros animais pequenos e imbatível em sua capacidade de afastar intrusos de seus domínios. O território que comandava era um campo grande, no centro do qual havia um pequeno templo de pedra, habitado no passado pelo Senhor Shiva, mas agora apenas por Sri Nag e sua família. Há muito tempo atrás, os ancestrais de Sri Nag e do Senhor Shiva habitavam o templo em perfeita harmonia, até que os aldeões, com medo das cobras, pararam de ir até lá prestar culto. Um templo novo foi construído além dos limites da propriedade de Nag e a imagem simbólica de Shiva foi transladada para lá. Sua remoção do lar ancestral de Nag foi motivo de profunda tristeza para a família, um pesar transmitido através das gerações. A linhagem de Sri Nag estendia-se até um passado muito remoto. Ele era o produto perfeito de séculos, senão de milênios de sua estirpe. Seu comprimento passava de 1,80 m. Era forte e ágil. Seu largo cabelo, parte do corpo que vem logo depois da cabeça, tinha uma marca preta redonda em ambos os lados, o que lhe dava uma aparência de ameaça permanente. Quando levantava a parte frontal do corpo e abria o capelo em toda sua gloriosa e plena amplitude, era uma visão realmente formidável, que incutia terror no coração de quem quer que ousasse chegar perto. Poucos ousavam. Sri Nag, cuja velocidade era tão grande quanto sua beleza ameaçadora, podia alcançar facilmente o invasor, cravar as longas presas em uma perna nua e injetar seu veneno na ferida. Orgulhava-se de dizer que mais de um aldeão havia morrido por ter se perdido em seu campo. Um dia de primavera, Sri Nag, Uma e os 3 filhos jovens estavam de manhã cedo deitados ao sol em todo o seu comprimento, inalando a energia vital sagrada, o prana. De repente, Sri Nag percebeu uma vibração na terra, passos vindos da aldeia. Ficou possesso de raiva. Vá para dentro, querida, ordenou a esposa. Obedientemente, Uma deslizou para a entrada do templo, seguida pelos filhos. Sri Nag enrolou o corpo como uma corda de aço, elevou a parte frontal do corpo e, ereto como um mastro, abriu o poderoso capelo e esticou a longa língua preta para sentir o ar e detectar que tipo de tolo seria o intruso. Ele esperava ser agredido pelo cheiro de medo, o cheiro podre de pânico que sempre sentia nessas circunstâncias. Invariavelmente, reagia a isso dando um bote sob a fonte do mau cheiro. Agir assim não requeria decisão. Era uma tradição da família que se perdia na memória e se mantinha inviolada em seu próprio sangue. Mas hoje, para o seu assombro, não sentiu o odor familiar, nem mesmo o mais leve traço de medo atacou seus sentidos. Em vez disso, sentiu uma fragrância incomum. Mesmo assim, Sri Nag manteve a postura ameaçadora alerta. O intruso, um jovem monge corajoso, de cabeça raspada, vestindo uma tanga e carregando um cajado comprido, continuou a aproximar-se. Logo parou ao meio metro de distância de Sri Nag e o olhou por um momento em silêncio. Então falou. O que pensa que está fazendo, Sri Nag? Perguntou ele com uma autoridade na voz que a Naja jamais ouvira. O senhor está invadindo o meu território, respondeu Sri Nag, surpreendendo-se com a qualidade suave e não sibilante da sua voz. E como é que você sabe meu nome? Perguntou, recobrando a dignidade. Quem é que não sabe? Respondeu o Sadhu. Pelo que entendi, você é o terror da aldeia. Sri Nag inclinou um pouco o peito. Fui aconselhado a não passar por aqui. E por isso veio.
Exatamente, meu bom Nagdi, por isso vim. E repito, o que é que você acha que está fazendo? Srinag sentiu o cabelo relaxar um pouco. Um sentimento caloroso de amizade, ao qual não estava acostumado, desceu sobre ele. Mais uma vez estirou a língua e sentiu uma fragrância deliciosa e sutil. Estou simplesmente defendendo meu território, meu lar e minha família, respondeu, como fizeram meus ancestrais antes de mim, desde o início dos tempos. Prejudicando os aldeões? Matando-os? Perguntou o Sadhu. Como assim? Você deveria envergonhar-se, afirmou Sannyasi sério. Seja lá o que for que seus ancestrais fizeram, nada disso justifica suas ações. Você tem que fazer o mesmo que eles faziam? Você não é o seu próprio mestre? Sou mestre desse campo, respondeu Srinag e ergueu-se um pouquinho, retesando novamente o cabelo. Sei, disse o Sadhu. Desde aquelas árvores a oeste, continuou Srinag, passando por aquele lago a leste até aquele arrozal a... Percebeu que o jovem monge estava rindo dele como se ri de uma criança orgulhosa, mas adorável, do modo como ele mesmo já rira de seus filhos. Suas palavras perderam força. Sei, disse outra vez o Sadhu. De repente, Srinag sentiu-se insuportavelmente pequeno e absurdo. Percebeu que o jovem Sadhu possui uma força muito maior que a sua. Fechou o ridículo capelo. Ao longe, na vasta imensidão do céu, soaram as notas cristalinas do canto de uma cotovia. Não havia nenhum outro som. Então, subitamente, Srinag perguntou: Senhor, como posso ver Deus? Na terra onde Srinag havia nascido, era costume fazer esse tipo de pergunta a um santo. Mas Srinag não perguntou por ser costume. Havia um poder, uma luminosidade em torno do santo que sugeriu uma resposta verdadeira, e Srinag sentiu necessidade de uma resposta verdadeira. Surgiu nele uma aspiração, profundamente arraigada, mas presente em sua raça desde os dias remotos em que seus ancestrais perderam o contato estreito e amoroso com o Sr. Shiva. O Sadhu olhou atentamente. Não é fácil ver Deus, disse. Antes de tudo, é preciso adquirir domínio sobre si mesmo. Srinag suspirou. A essa altura, ele havia baixado a parte frontal do corpo, jazia prostrado aos pés do monge, cuja aura de serenidade o envolvia. Ele disse em voz baixa, pois era uma naja profundamente honesta. Senhor, não sou capaz de dominar-me. Ajo levado por uma força maior que eu. Nossas tradições familiares têm uma força extremamente constrangedora. O que eu posso fazer? Reclinou a cabeça sobre os pés do sannyasi e suplicou. Por favor, ensine-me. Novamente houve silêncio. Srinag sentiu dentro de si uma revolução, sentiu que estava transformando-se casca após casca. Por fim o Sadhu falou. Seja forte, disse, não ataque ninguém. É verdade que existem forças poderosas operando dentro de você, mas elas nada são comparadas ao poder infinito do seu verdadeiro eu. Seja uma verdadeira naja. O domínio de seus impulsos é algo muito maior do que obedecê-los e ser mestre desse campo. Isso não é domínio algum, é escravidão. Vou dar-lhe um mantra. Entoou algumas palavras em sânscrito e pediu a Srinag para repeti-las com ele. Repita em voz alta toda vez que sentir o impulso de atacar. Pode fazer isso? Abaixou-se e passou a mão na cabeça de Srinag. A naja sentiu um tremor percorrer seu longo corpo. Sim, sussurrou muito comovido para dizer mais alguma coisa. Muito bem, disse o sannyasi. Agora preciso partir. Passarei por aqui dentro de um ano para ver como você está. Adeus, meu filho. E afastou-se a passos largos, desaparecendo entre as árvores. Srinag ficou deitado num canto escuro do templo por várias semanas, feliz da vida, repetindo o mantra. Não comeu nada. Ainda podia sentir o toque da mão do Sadhu em sua cabeça, inundando de uma alegria serena. Mas, aos poucos, bem devagar, o toque perdeu sua proximidade, sua intensidade. Começou a sentir-se extremamente inquieto, como se a vida que estava tentando levar não fosse natural, fosse quase um faz de conta, uma pose. Ficou deprimido. De vez em quando saía para tomar sol, mas o calor outrora tão revigorante
não lhe servia mais de alento. O que eu estou fazendo? Perguntava-se, mas a única resposta era que estava obedecendo às palavras do guru. E isso era o bastante. Continuou a repetir o mantra por pura força de vontade, algo que, diga-se de passagem, ele tinha bastante. Não havia passado muito tempo quando um dos meninos mais travessos da aldeia percebeu que Sirinag não era mais o mesmo. Esse menino tinha o hábito de ir até o templo abandonado e atirar pedras até a Naja enfurecida aparecer e sair em seu encalço. O menino sempre calculava bem a distância e sempre conseguia fugir. No passado, meninos menos espertos tinham sido perdedores nesse esporte, o que lhe conferia, é claro, intensa excitação. Mas nessa manhã, Sirinag não saiu raivoso do templo como de costume. Talvez esteja fora caçando, pensou o menino e foi embora frustrado. Mas no dia seguinte e ainda no próximo, não houve resposta. A cada dia o menino e agora alguns amigos seus aventuravam-se a chegar mais perto atirando pedras. Nada. Embora soubessem que Sirinag não era de brincadeira ou de ficar de tocaia, pois era uma Naja muito correta, avançaram lenta e cautelosamente até que um dia, afinal, chegaram até a porta do templo. Ali, na grama alta, viram Sirinag deitado de bruços, olhando para ele sem piscar. Fugiram apavorados, mas a Naja não saiu em seu encalço. Daí em diante, por vários dias seguidos, os meninos aproximaram-se de Sirinag da mesma forma cautelosa. Ele não se movia, nem mesmo para entrar no templo. Esperaram um pouco e começaram a tirar pedras nele. A pontaria deles era boa e os braços jovens eram como estilingues. Ouviram um som murmurante e cadenciado que vinha de Sirinag, mas ele continuava quieto. Os meninos acharam que a Naja estava doente e viram a chance de praticar mais maldades. O líder, o mais antigo e atrevido inimigo de Sirinag, pegou pela cauda, rodopiou várias vezes no ar e atirou-o no chão. Cada um dos meninos, 5 ao todo, fez o mesmo até que finalmente, ao ouvir um sussurro sibilado pela Naja, que julgaram ser o suspiro final do corpo ao quebrado inerte, o abandonaram para morrer, rindo enquanto se afastavam. Apenas o líder sentiu uma pontada de arrependimento, pois agora seu esporte favorito tinha acabado. Sirinag ficou deitado imóvel algum tempo, depois se arrastou lentamente até um canto escuro do templo. "Ó, meu querido marido", exclamou uma ao vê-lo, "o que lhe fizeram? Por que não saiu o encalço deles? Por que não deu um bote neles? Até eu podia ter feito isso." Sirinag sacudiu dolorosamente a cabeça. Doeu-lhe o corpo todo, da ponta do nariz até a ponta da cauda. Algumas vértebras estavam quebradas e aqui e ali a pele tinha sido arrancada. Repetia em silêncio o mantra. A esposa cuidou dele o melhor que pôde. Ele a proibiu de trazer ratos e rãs. Manteria apenas uma dieta vegetariana. E apesar dele encorajá-la a caçar para si e para os filhos, ela se recusou. A vida do marido era sua vida e as crianças deveriam seguir o exemplo do pai. Ele apagou completamente da mente o pensamento inadmissível de que o marido poderia ter perdido a sagacidade ou, pior, a destreza de uma Naja. Durante semanas, Sirinag permaneceu deitado imóvel nos cantos escuros do templo. Lentamente as feridas ficaram curadas e as vértebras recuperadas, mas ele ainda permanecia deitado dentro de casa ou na grama perto do templo. Os aldeões pensaram que ele estava morto, agora cruzavam descuidadamente o seu campo. Era o que podia fazer para reprimir sua cólera, controlar a flexão instantânea dos músculos, o serpentear do corpo, o salto sobre os transeuntes, o bote. Forçava-se a ficar deitado, imóvel, sem ser notado, e a recitar alto o mantra numa voz parecida com o sussurro do vento. Lentamente, o desejo de perseguir tornou-se menos intenso e lentamente o gosto por ratos e sapos também o abandonou. Ao mesmo tempo, quase inconscientemente, a noção de que o campo era seu espaço, exclusivo para a caça, perdeu a força que exercia sobre ele. Ele não sentia mais desejo de caçar. Para que então um campo de caça? Quem eram os transeuntes? E qual era a importância dos aldeões passarem de um lado para o outro? Em relação a quem ele outrora era tão brabo?
O campo começou a ter um significado diferente para ele. Não era mais dele, era um lugar bonito, repartido por ele com sua outra vida, uma vida que parecia tornar-se mais e mais exuberante. Gradualmente, a depressão dissipou-se. Ficou magrinho e esgotado por comer apenas frutas e raízes. Estava muito fraco para largar a casca sem brilho e esfarrapada, e nem mesmo sentia-se muito apertado, pois ultimamente seu corpo não havia crescido. Assim se passaram os meses. Ele, deitado no templo, às vezes ao sol, repetindo o mantra, pensando no sadhu e expulsando todos os demais pensamentos da cabeça. De fato, aqueles pensamentos tinham uma quietude própria. Certo dia, no final do inverno, ele ouviu um farfalhar e um alvoroço na grama seca do lado de fora do templo. Srinag, Srinag. Srinag saiu e encontrou uma fileira de 5 ratos. Um deles deu um passo à frente. O porta-voz, cujo nome era Aku, limpou a garganta. Srinag, disse com uma voz respeitosa, viemos em comitiva para prestar-lhe nosso respeito e perguntar, Senhor, se é que podemos ser tão ousados, por que é que o Senhor permitiu que aqueles malfeitores valentões o tratassem como um pedaço de corda? Foi quase o oposto da antiga e conhecida ilustração de Maia. O rato deu um risinho de satisfação com a sua própria sagacidade. Os outros 4 ratos deram um risinho abafado e um coro de apreciação. Foi uma visão chocante, Aku prosseguiu, sua voz ficando mais valente. Mas é claro, isso só diz respeito ao Senhor. O que mais nos preocupa é que o Senhor não tem se submetido às regras do jogo. E viemos aqui para saber por quê. Talvez isso também só seja da minha conta, respondeu Srinag sem rancor. Mas devo chamar a atenção para o fato de que se eu estivesse submetendo às regras, como vocês a chamam, vocês não estariam aqui para me fazer essa pergunta. Aku empinou o queixo de forma quase imperceptível e mexeu os bigodes. Pigarreteou outra vez. Sem querer ofendê-lo, disse, o senhor pegava apenas os ratos menos ágeis e menos espertos. Ouso dizer que mesmo se as coisas tivessem tomado seu curso normal, eu e meus colegas ainda estaríamos aqui. Além disso, senhor, permita-me responder sua primeira observação. Não é só da sua conta. O que o senhor faz ou deixa de fazer tem repercussão muito mais ampla. Como, por exemplo, perguntou Srinag um tanto aborrecido. Aku sentou-se sobre os quadris, afagou os bigodes e pigarreou novamente. Tudo isso era uma indicação aos colegas de que ele estava prestes a iniciar um de seus discursos professorais, aos quais estava acostumado. Sentaram-se também. Veja bem, senhor, comentou Aku, como eu disse, o senhor nunca pegava os melhores. Perdoe-me dizer, eram apenas os menos apetecíveis. Sem o senhor, a porcentagem de nossa população inapta cresceu mais de 10 vezes e aumenta de forma exponencial. Sem o senhor, a porcentagem de nossa população inapta cresceu mais de 10 vezes e aumenta de forma exponencial. Estamos rapidamente nos tornando uma sociedade de delinquentes, se isso pode ser chamado de sociedade. Nossos adolescentes estão ficando rebeldes. Antes conseguimos controlá-los, ameaçando atirá-los ao terrível Srinag. Mas agora sabem que é uma ameaça vazia. Riem de nós, não respeitam os mais velhos nem os superiores. Além disso, os inaptos estão reproduzindo-se rapidamente. Não há grãos silvestres suficientes para sustentar nossa comunidade. A geração mais jovem entrou nos campos cultivados e até nos celeiros dos fazendeiros. Os fazendeiros estão, é claro, envenenando-os. Mas isso parece uma intimidação ineficiente. Nossa população continua a crescer sem limites. A situação é conhecida na aldeia como a infestação dos ratos, um termo ultrajante. Além disso, o veneno não escolhe a vítima. Os melhores de nós são mortos juntamente com os piores. O processo de seleção natural conhecido, algumas vezes, se é que posso dizer isso como a sobrevivência do mais apto, não funciona mais. E os sapos, criaturas estúpidas, os sapos estão proliferando-se além dos limites, estão devorando os ovos dos peixes e dos insetos, benéficos ou não. Quase não há mais peixes no lago, e os insetos, como o senhor certamente sabe, são necessários para o bem-estar ecológico do campo,
Ecologia significa... Sim, interrompeu Serenag. Mas o que é que tudo isso tem a ver comigo? Se o senhor, por gentileza, me permite terminar, Aku continuou com dignidade. Ecologia significa, em termos simples, o equilíbrio da natureza. Quando o senhor começou a... Bem, não gostaria de usar a palavra burlar, digamos renegar, ou para ser direto, quando o senhor zombou da lei, interrompeu esse excelente equilíbrio desfrutado por nossa sociedade ao longo de gerações e gerações do passado. Serenag ficou em silêncio. Veja, começou Aku novamente, é uma simples questão de Svadharma. Além disso, como o senhor deve ter percebido, sua esposa e seus filhos estão numa condição lamentável. O senhor não está proporcionando a eles o sustento, nem permitindo que sua esposa o faça para si e os filhos. O senhor é o chefe de família, Serenag. Está agindo como um asceta. Nesse momento, começou a falar em sânscrito. Shreya swadharmo viguna pardharmat swanishtitat. É melhor nosso próprio dever, embora imperfeito, do que... Conheço o significado, disse Serenag suavemente. Bem, então, senhor, imploramos que se emende. Isso será, afinal de contas, o interesse de... Chega, disse Serenag. Deem minha palavra ao meu guru. Agora foi a vez de Aku ficar em silêncio. Ele e os colegas sabiam que não havia resposta para isso. Abriu e fechou várias vezes a boca, virou-se e afastou-se calmamente. Os 4 ratos o seguiram em fila indiana. Na semana seguinte, Serenag ponderou sobre o que Aku dissera. Não podia desconsiderar as palavras dele, por mais pomposas que fossem, como um mero disparate e tagarelice. Talvez fosse mesmo verdade que o fato dele não jogar o jogo tivesse ocasionado um estado de desordem e sofrimento no campo e até mesmo na aldeia. Ele não precisava ir longe para ver que seu próprio lar não tinha mais aquele brilho de bem-estar. De fato, no início ficara aflito ao ver a esposa, antes tão roliça e adorável, magra e abatida, e ao constatar que os filhos não eram mais despreocupados e alegres. Entretanto, quando jogava o jogo, isso também causava sofrimento e tristeza aos outros. Parecia não haver resposta. Agir causava sofrimento aos outros, não agir também. A única coisa que tinha prometido ao guru era repetir o mantra e não atacar ninguém. Manter a palavra a um santo não podia causar mal a ninguém. Esse pensamento deixou-o em paz. Na verdade, o próprio ato de repetir o mantra com toda a concentração às vezes lhe proporcionava um regozijo interior, tal como deviam ter sentido seus ancestrais quando Shiva vivia no templo, inundando o interior escuro com uma luz extraordinária. Mas tais momentos de alegria não duravam muito. As palavras do rato voltavam a perturbá-lo, surgindo de dentro de si. Nessas ocasiões, ficava profundamente inquieto, como se uma pergunta pairasse no ar sem resposta, uma promessa não cumprida. E depois haviam os parentes de Uma e o irmão solteiro, que vinham de vez em quando de um campo distante visitá-los, a quem no passado Serenag costumava oferecer um suntuoso banquete de ratos. Do jeito que as coisas estavam agora, Uma faria o melhor possível para preparar um bom prato de vegetais ao molho, um gostoso kikude e um chutney de morango ou manga. Mas isso não era comida para Naja e muito menos para hóspedes ilustres. Depois da primeira refeição de vegetais ao molho, o pai de Uma não os visitou mais e mandou dizer o que a mãe de Uma tratou de repetir várias vezes, que não queria repetir a hospitalidade do genro. A própria mãe de Uma deixou clara sua desaprovação, mal tocando na comida, olhando para Serenag como se não acreditasse e tratando Uma com a maior solicitude, dirigindo-se a ela como minha pobre querida. O irmão de uma naja gorda que perpetuava as habilidades de caça do pai, simplesmente riu quando a comida foi servida. Nada como ser monge, disse certa vez, especialmente com filhos para cuidar e alimentar. O comentário foi recebido com silêncio prolongado, finalmente quebrado pela filhinha de Serenag. O senhor é monge, papai? Perguntou ao pai. É por isso que a gente não come mais comida de verdade? A mãe de Uma soltou uma risada nervosa, o irmão deu uma gargalhada e Uma cobriu os olhos como se tentasse se evitar o evidente sofrimento. Psiu, disse ela. Nessas ocasiões insustentáveis,
Srinag queria que a terra se abrisse e o engolisse em suas cavernas profundas e primitivas. Porém, mais constante do que esse desejo agudo e lancinante, era o seu anseio pelo retorno do Sadhu. Lá pelo final de fevereiro, os dias ficaram mais quentes, prenunciando o calor sufocante que em poucas semanas desceria sobre os campos e as aldeias de Bengala. Ainda era agradável ficar deitado ao sol, o que Srinag fazia com frequência, o corpo todo alerta agora para a vibração de certos passos, um caminhar que há um ano atrás pressagiara uma mudança total em sua vida, virando-a, por assim dizer, de pernas para o ar, trazendo-lhe inusitada paz e alegria, e não obstante trazendo-lhe também um estranho desconforto. Ele tinha perguntas a fazer ao Sadhu, mas além disso, ansiava por seu toque, seu olhar, sua simples presença, mesmo que não dissesse uma palavra. Por favor, querido senhor, venha, por favor. O pedido interpunha-se entre o constante sussurro do mantra. E então, certo dia, os passos longamente esperados fizeram Srinag estremecer como se todas as trombetas do céu tocassem. Era ele. Não havia como confundir o passo majestoso e vigoroso e a batida do bastão. Srinag tentou deslizar para a frente a fim de saudar seu guru, mas como estava muito fraco, não conseguiu avançar mais do que 1 metro ou algo assim. Mas as passadas do Sadhu eram rápidas e logo ele estava ali parado radiante. Ó Senhor, disse Srinag e inclinou a cabeça sobre os pés do guru. O Sadhu tocou a cabeça da Naja e exclamou: o que foi que lhe aconteceu, meu filho? Ficou tão magrinho e a pele está machucada e opaca como a de um miserável. Você está doente? Não, não, senhor, apressou-se a dizer Srinag para tranquilizar o guru. Estou alimentando-me com uma dieta vegetariana, é tudo. Uma dieta vegetariana? Exclamou o Sadhu. Mas e a sua pele? Como é que ficou assim tão esfarrapada? Não sei, senhor, respondeu Srinag sinceramente. Talvez esteja só desgastada. Ouviu-se um ruído na grama. Aku e os colegas estavam ali parados em fila escutando. Ele deixou os meninos da aldeia baterem nele, disse Aku. Vi com meus próprios olhos. Foi terrível, senhor. Ele quase... O Sadhu levantou a mão para silenciar Aku. É verdade? Perguntou a Srinag. Meninos? Disse Srinag procurando na memória. Há muito tempo ele havia esquecido os maus tratos sofridos nas mãos dos meninos malvados. Não havia resquício algum de ressentimento que a sua memória pudesse focalizar. Lembrava-se apenas vagamente do incidente. Sim, senhor, afirmou. Acho que Aku fala a verdade. Havia alguns meninos, mas eram apenas meninos, e meninos têm seus esportes. Seus esportes? Disse o Sadhu. E você deixou que quase o matassem? Que pena. Seu cérebro ficou mole? Sua voz era severa, mas olhava para o discípulo com ternura. Srinag ficou confuso. Senhor? Por acaso, disse-lhe para ser inofensivo, para ficar do jeito que ficou, incapaz de proteger-se a sua esposa e os seus filhos? Mas, senhor, pensei... Pensou? O que é que pensou? Senhor, disse Srinag humildemente, tentei seguir suas instruções. O senhor disse-me para não atacar os meninos da aldeia, para não persegui-los. O senhor disse que eu não deveria causar dano a ninguém. O Sadhu olhou profundamente penalizado, como se sentisse no próprio corpo cada golpe que os meninos infligiram a Srinag. Você foi bobo, disse afetuosamente para Srinag. Eu lhe disse para não atacá-los, mas disse para não sibilar para eles? Srinag estava em silêncio. Meu filho, continuou o Sadhu, é seu dever proteger seu lar e dar sustento à sua família. Para isso precisa ser forte. Não há nenhum mérito em agir como uma minhoca. Será visto como fracassado e perderá o respeito da sociedade. Por acaso pedir-lhe para abandonar os meios normais de sobrevivência? Isso não é de modo algum seu papel nessa bela e grandiosa dança de Shiva, que é uma forma de adoração. Foi isso mesmo que eu disse a ele, exclamou Aku. Não foi isso que eu lhe disse, Nagji? Srinag ignorou. Shiva partiu daqui há muito tempo, lastimou-se. Que foi que disse? O Sadhu voltou-se para ele com censura no olhar e observou gravemente. O senhor Shiva nunca partiu. Srinag abriu as mandíbulas estupefato.
mas nada disse. Ele nunca partiu, repetiu Sadu, nem por um instante. Os aldeões o têm adorado em outras partes, isso é tudo. Sua grande dança está acontecendo sem parar, e você é um mero gesto de sua mão, uma virada de sua cabeça. É ele quem age, não você. Ele é a vida e ele é a morte. Sabendo disso, sem reclamar de sua própria ação, siga o caminho do seu dever, e não causará dano aos outros nem a si mesmo. Sirinag fez um sinal amplo trêmulo. Falhei completamente. Sentia-se mais desalentado que nunca. Não, não, disse o Sadu em tom consolador. Você não falhou. Se alguém falhou, fui eu. Não deixei as coisas claras. Mas ainda não aconteceu nenhum mal irreparável. Medidas drásticas são necessárias, às vezes, em particular, quando tendências opostas estão arraigadas tão profundamente como estavam as suas. O mestre que fala através de mim não comete erro. Nem a longo prazo um discípulo sério comete erros. Ele deu um sorriso luminoso para Sirinag. Foi um ano de grande prática de austeridade, querido filho. Você saiu muito bem. Será que um ano atrás entenderia o que estou dizendo hoje? Mas vamos, você e sua família precisam alimentar-se. O campo parece estar apinhado de ratos. A maior parte pela escória, disse Aku desdenhoso. Dando cria na grama se permite a parte. Ele e os colegas riram alto. Sirinag lançou-lhe um olhar penetrante e disse: Tsh! Surpreendeu a si mesmo e aos ratos com tom de comando na voz. Era o primeiro som ameaçador que proferia em um ano, mas não estava acompanhado do velho e irresistível desejo de dar um bote. Fique quieto, disse mais delicadamente. O Sadu não prestou atenção nessa mudança, olhando para o campo que de fato parecia estar vivo, com o movimento de pequenos corpos peludos, disse reflexivamente: Você e sua esposa têm força suficiente para caçar alguns, não têm? Comecem. Aku e os 4 colegas fugiram abruptamente em disparada, dessa vez não em fila indiana, mas em todas as direções. E lembre-se sempre, continuou Sadu, se algum dia for molestado, dê seu melhor sibilo, abra o capelo, o mais que puder, fique empinado, seja um terror. Cumpra o papel de uma naja poderosa, mas sempre sem cólera, medo ou avidez. Em resumo, sem se sentir separado. Saiba que seja o que for que fizer, é um movimento na dança de Shiva. Ofereça-o a ele e continue a recitar o mantra Om Shiva Sayam, Shiva Sayam. Eu sou Shiva, eu sou Shiva. Colocou outra vez a mão na cabeça de Sirinag. Eu abençoo, filho, disse ele e afastou-se. Na verdade, não foi difícil para Sirinag, uma e as crianças, que já estavam na idade de caçar, pegar ratos. Algumas vezes parecia até que os ratos corriam até eles por vontade própria, de acordo com o rito antigo e sagrado. Mesmo assim, a família de Sirinag não caçava mais do que precisava no momento, e eles ofereciam logo a Shiva e depois o pegavam como um alimento sagrado. À medida que os dias passavam, Sirinag deslizava cada vez com maior facilidade entre a grama alta. Logo soltou a casca velha, revelando uma nova e brilhante por baixo, e começou outra vez a providenciar o sustento de uma, deixando-a livre para cuidar da nova ninhada. Mas mesmo com muitas bocas para alimentar, Sirinag caçava sem pressa ou ansiedade. Na verdade, não se sentia de modo algum um caçador. Pela primeira vez, o significado do mantra despertou nele, e o que pareciam ser apenas palavras tornaram-se um fato vívido. Ele era um filho do Senhor Shiva, uma parte integral dele, e cada movimento seu era um gesto fluido de sua dança. Ele sabia, agora com uma percepção consciente, que ele, os ratos e também os sapos eram todos alegres participantes de uma grande adoração, e sentiu uma paz tão grande como nunca antes sentira. Os aldeões ficaram atônitos ao ver Sirinag erguer-se da morte. O cheiro repugnante de medo outra vez chegava à sua língua, e deliberadamente ele assumia a forma de um majestoso terror, erguendo a parte frontal do corpo, o máximo possível, abrindo o temível capelo em sua largura máxima e sibilando alto. O som era como a água derramada sobre brasas acesas e inextinguíveis. Só ele sabia que aquelas brasas tinham perdido o poder de queimar. Os aldeões, inclusive os meninos,
mantinham distância, compreendendo que a Naja não era de brincadeira. Mas compreenderam também, embora isso tenha levado mais tempo, que se não fizessem mal a ele ou à sua família, ele também não lhes causaria mal. Ele mudou. Começaram a olhar para Srinag como sua Naja sagrada. Tratavam-no com grande respeito, quase beirando a veneração. O símbolo de Shiva foi reinstalado no templo antigo e oferendas de leite e manteiga que os filhos de Nag compartilhavam como alimento sagrado eram feitas a ele, como nos velhos tempos. A população de ratos e sapos diminuiu rapidamente. Os lagos ficaram outra vez cheios de peixes e os celeiros dos fazendeiros atualhados de arroz e de grãos. Os aldeões prosperaram e muitas vezes, visível aos olhos de Srinag, o Sr. Shiva dançava no campo.